Olá pessoal, tudo bom? Suave na nave. Continua aqui, ó, nossas aulinhas de português. Hoje nós vamos falar sobre tipo de predicado, tá? Para quem não sabe, o nosso site é www.superreforçoescolar.com.br, canal no YouTube Cristiano R. Andrade. Inscreva-se, pessoal, dá um like, gostou do vídeo, dá um like, tá? Leve essa informação para os seus amigos, pode ser útil para alguém. Temos aulas lá também de matemática, física, química, em breve inglês também. Bom, tipos de predicado. 3 tipos de predicado, tá? Verbal, nominal e verbo nominal. Qual que é a diferença? A diferença é a estrutura deles. Então, o predicado verbal, ele vai ter o quê? Ele vai ter um verbo de ação que vai ser o núcleo, tá? Então, o núcleo é um verbo de ação. Então, você vai ter um verbo que ele pode ser intransitivo, que ele pode ser transitivo direto, ou pode ser transitivo indireto, ou pode ser bitransitivo, transitivo direto e indireto. Nesse caso, ó, esse é nosso verbo. Queremos, tá? Quem quer, quer alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto. O sujeito é nós, é um sujeito oculto, ou aquele nome, né, elíptico, ou ainda desinencial. Nós temos uma aula aí falando sobre sujeitos, para quem não viu, dê uma verificada aí. Então, ó, queremos o prêmio da Mega Sena. Quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? O prêmio. É um objeto direto, ó, tá? Que ele vai complementar. Então ele vai complementar o verbo. Queremos o quê? Queremos o prêmio. Esse verbo transitivo direto, justamente, queremos, né? Justamente ele é o que? Ele é o núcleo desse predicado. O predicado verbal é o núcleo. O prêmio da Mega Sena. Isso aqui, ó, é um complemento nominal, né? Porque você pensa, um prêmio, mas um prêmio do quê? Um prêmio da Mega Sena. Tá, pessoal? A gente está preparando uma aulinha aí também sobre complementos nominais para vocês. Tudo bem? Então, predicado verbal, você tem que ter um verbo de ação. Agora, o predicado verbal. O predicado nominal, ele vai ter o quê? Um predicativo do sujeito como seu núcleo, ok? E ele vai ter o quê? Ele vai ter um verbo de ligação. Olha aqui, ó. Anda. É um verbo de ligação, tá? Então nós temos esse exemplo aqui, ó. Esse governo anda muito bagunçado. Então você tem um verbo de ligação. Um verbo de ligação, ele só vai fazer um link. Ele vai ligar, né? Ele vai fazer uma associação do sujeito com seu predicativo, que no caso é bagunçado. Tá? Muito bagunçado, né? Muito bagunçado. Então é predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do sujeito. Então, ó, esse governo anda muito bagunçado. Esses verbos de ligação, ó, sempre o verbo ser vai se configurar como um verbo de ligação, sempre o verbo ser. Mas você tem também, ó, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, né? Andar no sentido de caminhar é um verbo de ação. Cuidado, hein, pessoal, tá? Meu amigo andou pelas ruas às 11 da noite. Então, andar no sentido de caminhar, isso é um verbo de ligação. Ó, desculpa, isso não é um verbo de ligação. Isso é um verbo de ação, no caso é um verbo intransitivo. Quem anda, anda. Agora, anda bagunçado. Então, aqui ele está fazendo o papel de um verbo de ligação. Ele está simplesmente fazendo um link, ó, tá? De governo com bagunçado. Predicativo do sujeito. Tá? O núcleo é bagunçado, muito bagunçado. O núcleo é bagunçado. Ó, verbo nominal. Nós temos aqui também o predicado verbo nominal. Ele vai ter 2 núcleos, ó. 2 núcleos. Então, um verbo de ação mais um predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou ainda predicativo do objeto. Então, exemplo, ó, a torcida fez uma homenagem ao seu ídolo, emocionada, tá? Então, a torcida é o sujeito, tá? Um sujeito simples, tá? Fez uma homenagem ao seu ídolo emocionado. Tudo isso aqui é predicado, um predicado verbo nominal. Por quê? Porque ele vai ter 2 núcleos. Um núcleo, esse aqui, ó, verbo, ó, é um verbo transitivo direto. Verbo fez, verbo fazer, né? Fez o quê? Uma homenagem.
é o seu objeto direto, o seu complemento, um objeto direto ao seu ídolo. Então homenagem do que você está falando? Homenagem a quem? É um complemento nominal isso aqui, ó. Complemento nominal ao seu ídolo, complemento nominal. Emocionado, o que é isso aqui, pessoal? Vai, 2 segundos para vocês adivinharem. 1, 2. Acertou? Vamos ver. Emocionada. Emocionada, você está falando da torcida. É uma qualidade, um estado, uma característica, ó. Uma característica da torcida. Então é um predicativo do sujeito, ó. Predicativo do sujeito. Então aqui você tem 2 núcleos, pessoal. Olha só que interessante, ó. Predicado verbo nominal, ele é muito legal, né? Olha só, 2 núcleos, ó. Esse verbo transitivo direto fez e esse predicativo do sujeito. Que emocionada, você está falando da torcida, certo? Então, torcida emocionada. Beleza, pessoal? Então, verbal, um verbo de ação, que ele vai ser o núcleo. Nominal, você tem um verbo de ligação que serve para fazer a ponte entre o sujeito e o seu predicativo. Esse predicativo, que a gente chama de predicativo do sujeito, ele é a parte principal, é o núcleo do predicado. No caso, o predicado é nominal. E o verbo nominal é como se fosse a mistura, o mix dos dois. Ele vai ter um verbo, né, como núcleo. No caso aqui, o verbo transitivo direto. Poderia ser intransitivo, poderia ser bitransitivo, transitivo indireto. É um verbo de ação. E temos também um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto. Ok, pessoal? Maravilha, muito obrigado. Então, ó, nosso site www.superreforçoescolar.com.br. Você está com uma dúvida de português, ou de matemática, ou de física, ou de química, ou de inglês, ou de outras matérias, temos parceria com excelentes professores para te dar todo apoio para você ter bons resultados. Alguns alunos já passaram em cursos incríveis, por exemplo, medicina, né? Alguns alunos passaram em concurso, tem um aluno que passou para concurso de sargento, muito legal. Vários alunos tendo bons resultados. Entre em contato com a gente, pessoal, ó, em nosso canal no YouTube, Cristiano R. Andrade. Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma homenagem a uma banda nacional, Barão Vermelho. Saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui pra qualquer viagem. Não fique esperando a vida passar tão rápido, a felicidade é um estado imaginário. Pense, dance, pense, dance, pense, dance, de olho no lance. Obrigado, pessoal.